A submissão da mulher. Vamos compreender um pouquinho sobre isso hoje e qual a importância de nós homens entendermos isso e qual a nossa responsabilidade nessa história toda. Então, fique comigo, vamos conversar sobre este versículo tão importante da carta de Efésios e que gera tanta confusão na compreensão. Salve Maria, eu sou Rafael Rocha, estou aqui para nós conversarmos de homem para homem sobre o nosso crescimento na fé, o nosso avanço na espiritualidade católica. E nós vamos começar então fazendo a leitura da carta de Efésios, capítulo 5, os versículos de 21 a 23. Trecho bem curto. A leitura que eu vou fazer é a partir da Bíblia Jerusalém, tá? Ela é um pouquinho diferente do que nós geralmente ouvimos, seja na liturgia ou seja na Bíblia Ave Maria. E ela diz assim, leitura da carta aos Efésios, São Paulo aos Efésios. Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam a seus maridos como ao Senhor. Porque o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja e o Salvador do corpo. Então, nós percebemos que esta leitura, que está um pouco diferente aqui na Bíblia Jerusalém, e aí nós pensamos, mas qual que é a melhor tradução? É a da Bíblia Jerusalém, da Bíblia Ave Maria, da liturgia? Qual é a melhor tradução para podermos de fato compreender? E a questão é que, infelizmente, nenhuma tradução vai ser totalmente precisa, né? E eu justamente vou querer aquele versículo mais famoso ali, eu vou querer ler ele a partir da Vulgata, que é a Bíblia em latim, oficial da igreja, justamente porque tem um pequeno detalhe, muito, muito pequeno detalhe, que faz toda a diferença. E eu acredito que apesar dessa tradução da Jerusalém não ser uma tradução tão fiel à Vulgata, porque ela vai mais na fonte dos livros, né? Mas enfim, ela traz essa compreensão que eu quero abordar com vocês aqui hoje. Ela está dizendo, primeiro vamos começar pelo versículo 21, tão importante. No versículo 21 diz, sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. Então, aqui nós estamos falando de submissão, de uma forma geral, para todos os cristãos, indiferentes se são homens, mulheres, casados, solteiros, sacerdotes, enfim, quem são. Paulo diz, sede submissos uns aos outros. E aí nós precisamos compreender o que a palavra submissão significa, senão a gente vai ficar louco tentando entender essa passagem da Bíblia. A palavra submissão, ela possui um sentido que nós precisamos de algumas traduções diferentes para compreender a palavra submissão. Uma delas, aquela mais óbvia, que a igreja sempre nos ensina de forma mais evidente, mais compreensível, é a questão da obediência. Nós obedecermos. Então, ser submisso uns aos outros é nós obedecermos uns aos outros. Vejam, esta é a maior virtude, né? Futuramente nós vamos falar sobre virtudes aqui no canal. E esta é a maior de todas as virtudes, porque a obediência e a caridade andam juntas, né? Então, a obediência, e aqui diz, sejam obedientes uns aos outros. É importante nós entendermos esse significado de obediência. Junto com submissão, além de obediência, nós temos copiar ou espelhar, ser espelho. Então, ao obedecer, nós também estamos buscando sermos espelhos uns dos outros. Se um é espelho de Cristo, e esse é o chamado da santidade, é nós sermos espelhos de Cristo, nós refletirmos o Cristo. Alguém precisa olhar para mim e ver Cristo. Se não está vendo Cristo, eu estou fazendo errado. E estou, né? Preciso aprender muito ainda. Mas essa é a ideia. A ideia é que nós devemos refletir Cristo. E no que eu reflito Cristo, você deve me copiar. Naquilo que você reflete Cristo, eu devo te copiar. Eu devo ser submisso. Eu devo obedecer. Eu devo copiar. Eu devo pôr à parte, distinguir tudo aquilo que é espelho de Cristo em cada um dos irmãos. E eu vou imitar isso. Porque a imitação de Cristo, né? Até tem um livro, o meu tá lá para dentro. É um pequeno livrinho chamado A Imitação de Cristo, fenomenal para meditação, para oração. E o livro mais famoso dentro da igreja, né, depois dos livros, lógico, canônicos, o livro mais famoso da igreja é A Imitação de Cristo. Se você não conhece, já procura aí.
A partir daqui, nós estamos prontos para entrarmos no próximo capítulo, né? Não é o segundo, é o 22, mas o famoso versículo, né? Mulheres, não vou ler da Bíblia aqui, vou tirar da cabeça aqui, porque é como está na maior parte das traduções, mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Aqui nessa Bíblia diz assim, as mulheres sejam a seus maridos como ao Senhor. Sejam o quê? Submissas, que é a palavra anterior. Então vejam, a partir do momento que nós estamos falando mulheres sejam submissas aos seus maridos, nós não estamos aqui colocando uma novidade. Olha, é uma coisa que é só para as mulheres, né? Não, isso já vem do versículo anterior, em que todos devemos ser submissos uns aos outros. Agora, dentro do matrimônio, a mulher tem essa importância da submissão, porque ela deve ser obediente e espelho do marido. Ah, mas e agora? O que é isso? A mulher tem que obedecer, a mulher é inferior, né? Vamos compreender. Aqui na Vulgata, eu tenho a Vulgata aqui no meu Kindle, eu gosto muito de utilizar o Kindle porque eu consigo ter vários documentos, né? Então, em latim está assim, mulheres viri suis subdite sint, sicut domino, : Então, basicamente, o que diz? Mulheres, né, as mulheres, viri suis, ou seja, aos seus maridos, viris é homem, né, é o masculino do ser humano, então, viri suis, subdite sint, sejam submissas. Sicut domino, conforme é o Senhor. Olha só a diferença que isso aqui nos dá, né? A gente, que é o que diz aqui na Jerusalém, né? Como ao Senhor. Então, o que está querendo dizer? Tem 2 pontos, e isso nenhuma tradução que eu já vi tem esses 2 pontos. Aqui está explicando como elas devem ser submissas a partir desses 2 pontos. Esses 2 pontos indicam para o próximo versículo que vai dizer como deve ser submissa. E aí vai entrar, agora eu vou ler em português para facilitar aqui, né? O versículo 23, porque o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja e o salvador do corpo. As traduções mais comuns que nós temos, e que está até um pouco mais de acordo aqui com o latim, e os homens amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Aqui está fazendo uma analogia do homem ser a cabeça da mulher como Cristo é a cabeça da igreja. A cabeça, ela não pode ser separada do corpo. Cristo não pode ser separado de sua igreja. A igreja é parte do corpo místico de Cristo. Então, a cabeça está ligada, é uma só. Pode você agora pensar assim, não gosto do meu corpo. A minha cabeça manda, a minha cabeça é melhor, então o corpo que se lasque. Não dá, você precisa do seu corpo inteiro, você ama o seu corpo inteiro. Por quê? Porque ele te dá as condições de vida, ele te dá a dignidade de ser humano, a natureza de ser humano, a essência. Então, o corpo inteiro é importante, ainda que a sua cabeça manda no corpo inteiro, e o corpo inteiro está submisso à sua cabeça. Então, o que significa? Significa que se o braço quiser desrespeitar a cabeça, não vai dar certo. Né? Vou começar a se bater lá, né? Porque não vai dar certo. Você precisa que a cabeça, que é aquele órgão que está na liderança, que está comandando, possa passar os comandos. Ainda que a cabeça, às vezes, passe um comando um pouco errado, às vezes a gente erra os nossos movimentos, ainda assim o corpo inteiro precisa ser submisso à cabeça. Toda a igreja, os homens, as mulheres, toda a igreja deve ser submissa a Cristo. Por quê? Porque Cristo é submisso ao Pai. Cristo nos ensina, nos dá o exemplo de obediência ao Pai. Nós obedecemos a Cristo. E dentro do matrimônio, a mulher obedece ao marido, as crianças obedecem aos pais. É natural na igreja, sempre teve a questão de hierarquia. Quando as pessoas querem quebrar a hierarquia, elas querem quebrar tudo aquilo que é a igreja, tudo que a igreja sempre ensinou. A família é a igreja doméstica, a famosa igreja doméstica. É onde a igreja se repete num pequeno núcleo, num pequeno centro. E dali, das famílias, surgem todas as pessoas que vão para a igreja, inclusive os sacerdotes vêm das famílias. Eles não aparecem
atrás de um pé de repolho, como minha mãe dizia, né? A criança vai nascer atrás do pé de repolho. Não, eles nascem de uma família, e da família eles vêm e eles vão, então, encontrar o seu chamado. No próximo versículo 24, né, Paulo ainda reforça como a igreja está sujeita a Cristo, estejam as mulheres em tudo sujeitas aos maridos. Tá? Sujeita não significa que ela é uma escrava, no sentido moderno da palavra escravo, né? Antigamente, quando nós dizemos hoje escravo ou servo, essas duas palavras, no tempo de Jesus, eram uma coisa só. Não existia essa escravidão que nós conhecemos nos últimos séculos, que é quando você domina a pessoa. Bem, não que não existisse, né? Existia, mas não é dessa escravidão que eles se referem na Bíblia, nas Escrituras. Quando se domina a pessoa contra a vontade dela, tá presa, amarrada, tem que trabalhar, tem que fazer, enfim, senão vai morrer. E até hoje ainda existem casos de escravidão dessa forma, né? Mas é o caso de serventia. O que é a serventia? Ela é uma escravidão que ela tem uma motivação particular. Eu escolho ser servo de alguém. Essa servidão, ela pode ser, por exemplo, para pagar uma dívida, ela pode ser porque eu preciso de um trabalho. Ah, mas como assim? Eu preciso de um trabalho, eu vou ser servo? Pois é, na época como é que funcionava? Eu vendia a minha servidão por um período de tempo, aí nós temos o ano jubilar, nós estamos em ano jubilar. É muito interessante entender que o ano jubilar é o ano do perdão, aonde todos se tornavam livres. Então, por exemplo, se eu fosse comprar um servo, né, um escravo, há 15 anos do ano jubilar, eu vou pagar um preço. Se eu for comprar 5 anos do ano jubilar, eu vou pagar bem menos. Por quê? Porque ele só vai trabalhar para mim por 5 anos. No ano jubilar, ele vai ser livre. Ele também pode comprar a sua própria liberdade. Porque, de novo, não é uma imposição essa serventia. Mas, a partir do momento que há o contrato de serventia, então esse contrato precisa ser seguido e obedecido. E aí o servo, ele vai ter o seu salário, ele vai ter lá as suas condições, até os seus direitos como servo, mas faz parte do contrato de que ele não pode simplesmente sair fora. Ah, não, cansei, não quero mais, vou sair, né? Igual hoje os trabalhos, né? As pessoas trabalham 3 meses em cada empresa e cada vez estão numa empresa diferente, numa empresa diferente, numa empresa diferente, né? Isso aí não existia dentro da questão da serventia. Tudo que você tem é do seu senhor, enfim, e aí existe toda uma questão. Mas aí a gente acaba saindo um pouco do nosso assunto, que é sobre a submissão. Né? Então vamos voltar para o nosso assunto aqui. Agora, Paulo não coloca essa submissão como uma coisa assim, ó, submeta-se, pronto, né? E é isso aí, se vira e vai embora. Não, ele coloca exatamente como que essa submissão vai se dar. Ele continua assim no versículo 25. E vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Eu vou até um pouquinho mais longe aqui, a fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra. Bom, como que Cristo amou a sua igreja? Cristo amou a sua igreja até a morte e morte de cruz. Cristo fazia de tudo para proteger e defender a sua igreja. Ele colocava a si mesmo à frente. A submissão da mulher vem a um homem que ama a sua mulher como Cristo amou a igreja. Gente, quem não quer ser submisso a alguém que ama como Cristo? Você não quer ser submisso a Cristo? Você não quer ser obediente, amar a Cristo, colocá-lo acima de tudo, distinguir Cristo? Você não quer fazer o que Cristo pede para você fazer? Ora, se você não quer, tudo bem. Então essa passagem inteira não faz sentido para você, essa passagem inteira não é para sua vida, não é para você. Agora, se você falar assim, sim, eu quero. Ah, às vezes eu não consigo, às vezes é difícil, mas eu quero ser submisso a Cristo. Eu quero seguir o que Cristo me diz, eu quero ser obediente a Ele. Eu sei que Ele me ama de morte de cruz e que Ele faz tudo por mim. E que Ele sabe o que é melhor para mim do que eu mesmo. Se esse é o seu pensamento, se você compreende que você ser submisso a Cristo é isso, aí você pode começar a compreender o que é a sua esposa ser submissa a você. Porque você vai começar a amar ela como Cristo te amou. E aí, você estaria disposto a ir para uma cruz pela sua esposa?
Pesado, né? Mas é este o amor que Paulo diz para os maridos. Aí quando se fala assim, nossa, o chamado para as mulheres é que é tão difícil aqui, é verdade, é difícil sim. Mas o do homem também não é fácil, não. Porque o chamado para o homem aqui é que ele se dê todos os dias, a cada momento, pela sua esposa. E aí, por toda a família, né? Porque os filhos são os frutos do amor do casal. E aí, meu irmão, quando você compreende isso, mulheres sejam submissas aos seus maridos e maridos amem suas esposas, não existe separação, não existe divórcio. Não existe, porque se você compreende isso aqui, você vai entender que não é uma briga, não é um dissabor, não é ai, eu não tenho mais borboletas na barriga, um sentimento, né? Ai, não tenho mais grilinhos cantando no meu coração. Não é assim. Aí você vai compreender o que é, de fato, amar a sua esposa. E sabendo que é melhor para ela que continue com você até que a morte os separe, porque essa é a promessa que ela fez e você fez. Aí isso aqui vai até o final. E aí nós continuamos aqui, lá no Evangelho de São Lucas, uma breve passagem muito interessante. Lucas, capítulo 22, versículo 27. Pois, qual é o maior? O que está à mesa ou aquele que serve? Não é aquele que está à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. A lógica da salvação, a lógica de Cristo, ela é contrária à lógica humana. De que, não, eu vou ser o bom, eu vou ser maravilhoso, eu vou ser muito rico, eu vou ter muita coisa, e aí eu sou o melhor, e aí eu estou acima de tudo. Cristo diz aqui, o maior não é aquele que está na mesa e o menor é aquele que está servindo. Então, eu sou aquele que serve. Lá na Santa Ceia, né? Jesus diz, me chamam de mestre, e bem o dizem. Mateus 23, rapidinho lá. Vou ler só Mateus 23, versículo 11 e 12. Antes, o maior dentre vós será aquele que vos serve. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Então, Cristo está falando que a ordem é reversa. Então, quando a mulher ela é chamada a ser submissa a seu marido, se isso de alguma forma te parece que está falando que a mulher é inferior ao marido, automaticamente a gente está falando, então no reino do céu ela é superior ao marido. Porque é o que Cristo diz, a coisa é invertida. O maior tem que ser aquele que serve, porque ele vai ser exaltado. O que serve, o que é menor, ele será exaltado. E o que se exaltar vai ser humilhado. Então é isso. Não é uma disputa para ver quem é melhor, se o homem é melhor que a mulher é melhor que o homem. Os dois são iguais em dignidade. Os dois são amados por Cristo, por sua igreja. É a sua igreja. Então não é uma questão de saber quem é melhor, quem é pior, quem é mais importante, quem é menos importante, quem serve quem. Todo mundo está a serviço de Cristo. Cada um com a sua identidade, cada um com a sua missão própria. Missão de marido, missão de esposa, missão de pais, missão de filhos. Então, para nós concluirmos, eu vou trazer aqui o entendimento da palavra autoridade. Se o homem é autoridade no lar, na casa, o que autoridade significa? Autoridade, como nós vemos aqui, nessas últimas duas passagens que eu li do Evangelho, autoridade é serviço. Isso muda a nossa compreensão. Autoridade é serviço. Veja, quando alguém recebe um cargo de autoridade, aquela autoridade não é para mandar nos outros, é para servir. O diretor da escola, ele precisa servir, ele precisa garantir que a escola toda funcione, que o estudo seja bom, que as coisas todas aconteçam com naturalidade, que a estrutura esteja boa. O prefeito ele precisa servir a comunidade. Agora, se acontece, aí é outra história. Mas o cargo, a autoridade de prefeito é para servir, é para fazer o melhor pela cidade. O presidente, né, ou na igreja, o padre. O padre não é autoridade. Tem gente hoje que diz assim, não existe autoridade, né? Na igreja não existe autoridade. Gente, isso nunca foi católico.
A Igreja Católica sempre ensinou, existe hierarquia na igreja, existe uma hierarquia de autoridade. Por quê? Porque quem serve tem uma responsabilidade, e é por isso que quem serve muitas vezes passa ordens. Então, o padre, ele está lá para nos servir como Cristo serviu aos apóstolos e à igreja. Ele está lá para nos servir, só que esse serviço é uma autoridade, e nessa autoridade, naquilo que compete a ele pode sim nos dar instruções e ordens. O bispo é uma autoridade sobre os padres. Ele é um descendente dos apóstolos. E ele tem a autoridade da igreja. E nós devemos obedecer à autoridade naquilo que é justo, naquilo que está de acordo com a autoridade que ele tem. O Papa, vigário de Cristo, representante de Cristo na terra, a maior autoridade da igreja, naquilo que é justo e que compete a ele, nós devemos obedecê-lo, nós devemos ser submissos ao Papa. Vejam aqui como é bonito a questão da submissão. Quando eu sou submisso, e aqui eu não vou lembrar agora qual santo que disse isso, mas houve um santo que disse: é melhor errar com a igreja do que acertar sem ela. Claro que a frase, assim, ela tem todo um contexto, ela tem toda uma compreensão dessa frase, mas o que ela quer dizer assim: se você está na dúvida, segue a autoridade, obedece. Se você tem informação, se você sabe exatamente como é, você vai buscar fazer a coisa do jeito certo. Mas se você está na dúvida, segue a autoridade. Por quê? Quando você segue a autoridade, aquela autoridade que está te prestando um serviço, que tem uma responsabilidade sobre você, essa autoridade vai responder perante Cristo. Se você pede algo para a sua esposa, usando a sua autoridade de chefe da casa, ela faz aquilo, mas aquilo estava errado, você vai prestar contas disso mais do que a sua esposa. Porque você usou da sua autoridade de marido. E quando nós usamos da autoridade, nós prestamos conta mais do que aqueles que seguem a nossa autoridade. De novo, se você tem condições de saber, de conhecer, é uma outra história. Mas, para nós compreendermos, a autoridade é serviço. O que mais você gostaria de saber sobre obediência, submissão, o relacionamento do marido e da esposa? Coloque nos comentários para eu saber. Me ajude a divulgar esse vídeo, curtindo, compartilhando, seguindo o canal. Todo o engajamento ajuda com que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Obrigado por estar comigo hoje. Eu te vejo na semana que vem. São José, rogai por nós.